Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Vamos às notícias. É o Jornal das 3 da Rádio Observador com José Rafael Lopes. E José está em fase de conclusão. O incêndio que deflagrou esta tarde em Odivelas. A Rádio Observador, fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, confirma que o fogo consumiu uma zona de mato junto ao bairro Menino de Jesus, na Pontinha. O alerta para esta ocorrência foi dado ainda antes da 1 da tarde, ao 12h53 no local. Apesar do fogo estar em fase de conclusão, continuam mais de 70 operacionais de várias corporações dos Bombeiros de Lisboa, apoiados por cerca de 25 meios terrestres. A Polícia Judiciária encontrou indícios de abuso de poder e descaminho no caso do atrelado que estava à guarda do empreiteiro de Luís Neves. A PJ recolheu indícios da eventual prática dos crimes de descaminho e de abuso de poder na análise ao caso das movimentações do atrelado de droga apreendido, que foi interceptado nas instalações da Constru Barcelos, a empresa do empreiteiro amigo de Luís Neves. É uma notícia inicialmente avançada pelo Expresso, confirmada pelo Observador, junto de fonte judicial. Luís Neves considera que o processo estava todo documentado e que seria do conhecimento da polícia. A PJ indica o contrário, diz que nas primeiras diligências não se confirma que houvesse documentação do processo e admite que poderão não ter sido cumpridas todas as regras e formalidades neste procedimento. Estes dados apurados pela Polícia Judiciária foram transmitidos ao Ministério Público, que validou o inquérito aberto pela PJ na sexta-feira. Outra fonte assegura ao Observador que apenas Luís Neves podia ter autorizado a movimentação deste atrelado carregado com produtos químicos para a produção de droga em dezembro de 2024. O Ministro da Educação diz que o antigo presidente do Júri Nacional de Exames sobre os alegados riscos da digitalização dos exames nacionais. A Paula Santos, do PCP, acusou o ministro Fernando Alexandre de ignorar os avisos deixados por Luís Duque de Almeida acerca da digitalização das provas. O ministro desconhece os riscos e diz que são precisos essas explicações do antigo presidente do Júri Nacional de Exames. Fernando Alexandre diz que não lhe chegou nenhum relatório e deixa um aviso. Quais foram os erros graves na prova de filosofia? É que o Governo não tem relatório nenhum. O senhor ex-presidente do Júri Nacional de Exames veio falar, mas a verdade, ele não deixou relatório nenhum. Ou seja, se ele tem informação, ou tinha informação que não partilhou, se ele tinha informação e que não partilhou nem sequer com a Direção-Geral de Educação, nem com o Educa, se ele tinha essa informação e não a transmitiu, ele vai ter que explicar isso. Ele vai ter mesmo que explicar isso. Aviso deixado ao antigo presidente do Júri Nacional de Exames. Nesta audição que decorreu no Parlamento, Fernando Alexandre defendeu as reformas do Ministério da Educação e garantiu que, depois de ouvir várias entidades, vai manter o mesmo processo de correção na segunda fase dos exames. Fernando Alexandre diz que há condições para que corra melhor desta forma. Muitas das correções que foram feitas no processo e muitas melhorias que foram feitas no processo da primeira fase estarão implementadas na segunda fase, o que nos dá segurança de que a segunda fase poderá decorrer de facto com muito maior normalidade. Já sob os pedidos de reapreciação das provas, Chega e PCP pedem ao Governo que isente os alunos e as famílias do pagamento da taxa de 25€. Fernando Alexandre descarta a hipótese. E José, ainda sobre o teste piloto na disciplina de Filosofia, o secretário de Estado nega que a experiência tenha sido negativa. Esse teste piloto, feito no ano letivo passado na disciplina de Filosofia para testar este novo modelo de correção e divulgação das notas, continua a gerar polémica, serviu de base para o alargamento da digitalização das provas. O secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, nega que a experiência tenha corrido de forma incompleta. Nós temos a informação que o piloto foi globalmente muito positivo. Atenção,
não confundir que um piloto que corra bem significa que não haja espaço para melhorias e, naturalmente, que foram identificados espaços de melhoria. Portanto, o piloto não foi o desastre como muitas vezes tem sido veiculado. Isso não é verdade e, portanto, se fosse verdade, teria sido irresponsável fazer o passo em frente. Não foi essa a informação que os serviços partilharam com a equipa governativa. Alexandre Homem-Cristo, na Comissão de Educação e Ciência, ao lado do ministro Fernando Alexandre. A oposição alega que o anterior presidente do Júri Nacional de Exames já tinha alertado para os riscos de avançar com uma digitalização mais generalizada dos exames. O ministro da Educação diz que não chegou nenhum tipo de relatório ao Ministério. E na reação a esta audição do ministro, o PS diz que fica comprovada a negligência e incompetência de Fernando Alexandre. Eurico Brilhante Dias pede mais esclarecimentos e deixa já uma pergunta ao ministro. Como é que, não tendo recebido um relatório que diz que desconhece, que não existe, como é que tomou uma decisão quando hoje se sabe que o teste piloto no exame de filosofia em 2025 tinha redundado num conjunto alargado de erros? É uma negligência grosseira que colocou em causa os exames do ano 2026 e a vida de milhares de alunos e de milhares de famílias que muito investem na formação dos seus filhos e netos. Já pela Iniciativa Liberal, Mariana Leitão desafiou o Ministro da Educação a apresentar os documentos que lhe serviram de suporte para avançar com a digitalização dos exames depois das falhas detectadas no projeto piloto das provas de filosofia. É muito importante que o Sr. Ministro clarificasse esta situação, que dissesse expressamente quais foram as vias que utilizou para receber essa informação, quem é que lhe deu essa confirmação e que apresente os documentos, não havendo um relatório, os documentos onde há efetivamente a passagem dessa informação de que os eventuais problemas estariam corrigidos. Pelo PCP, Paula Santos pede ao Ministro para colocar a mão na consciência. O Ministro tem, de facto, de tirar as suas ilações relativamente a esta matéria e se dispõe ou não dispõe de condições para continuar com esta responsabilidade. É, na prática, de facto, um ataque à escola pública e há eleições que, naturalmente, o próprio tem que tirar. Paula Santos, a líder parlamentar do Partido Comunista Português, na reação às palavras de Fernando Alexandre, Ministro da Educação. E o Ministro das Infraestruturas diz que não cometeu nenhuma ilegalidade relativamente à polémica da construção do Hotel Hilton em Cascais. Um hotel que está praticamente concluído, mas que agora é alvo do Ministério Público, que pretende suspender de imediato a construção desta infraestrutura. Também a Procuradoria-Geral da República quer que sejam demolidos pelo menos os últimos 3 pisos do hotel. Em causa estão alegadas ilegalidades no processo do licenciamento das infraestruturas, medidas que foram assinadas por Miguel Pinto Luz, na altura vice-presidente da Câmara de Cascais. Hoje, em Coimbra, o agora Ministro das Infraestruturas diz que todas as decisões que tomou na altura foram dentro da lei. O que eu posso dizer é todos os despachos, todas as decisões cumpriram estritamente aquilo que é exigido pela lei. Aliás, na minha vida nunca fiz de outra forma e com total transparência. Aliás, como estou aqui a fazer perante vós, deixe-me concluir. O Ministério Público tem a sua opinião, a Câmara defenderá a sua posição e é assim que a Justiça funciona. E não vamos fazer justiça aqui na entrega destas casas. A Justiça far-se-á nos tribunais e até lá eu não vou fazer mais comentários. Justiça no Tribunal é o que diz Miguel Pinto Luz, em Coimbra. Aqui um registro do NAU sobre a polémica do Hotel Hilton em Cascais, que está a ser alvo de uma investigação do Ministério Público. E José, no caso BES, o Ministério Público vai recorrer da absolvição de Ricardo Salgado e dos restantes arguidos. É o que indica a fonte da Procuradoria-Geral da República, a Agência Lusa. Ricardo Salgado e outros 7 arguidos foram absolvidos pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa. Eram acusados de corromper o então vice-presidente do Banco de Portugal através do pagamento de mais de 1,5 milhão de euros para que a instituição financiasse o Banco BES, que acabou por falir em 2014. Além do antigo banqueiro, são arguidos neste processo o então diretor do BES Madeira, João Alexandre Silva, e o ex-funcionário de uma filial do GES no Dubai, Humberto Coelho, em causa crimes de corrupção ativa com prejuízo no comércio internacional e corrupção passiva no setor privado. E agora, José, vamos ao noticiário local.
Começamos nas Caldas da Rainha. O município associou-se à campanha nacional de apoio às vítimas dos sismos na Venezuela. A autarquia apela à solidariedade da população e convida as pessoas a fazerem donativos para a Caritas Portugal e para a Oikos, duas organizações que estão a prestar ajuda humanitária nas zonas mais afetadas da Venezuela. No Porto, a Rua da Constituição vai ter um novo pavimento. A Câmara Municipal informou que as obras começam amanhã na Rua da Constituição, no troço entre a Avenida de França e a Rua Pedro Ispanho. O custo da obra é de cerca de 125 mil euros. O prazo de execução vai até 30 dias. No Seixal estão abertas as candidaturas ao programa Renda Acessível. Vai durar este programa até dia 18 de agosto. Todas as candidaturas são feitas exclusivamente pelo serviço online da autarquia, mediante o preenchimento de um formulário. Há mais de uma dezena de casas que fazem parte deste programa. Em Leiria, o edifício sede da Segurança Social deve reabrir nos primeiros meses de 2027, depois dos danos provocados pela Depressão Christie na reabilitação exterior. Já está concluída. A intervenção no interior deve arrancar em breve. Tem um prazo de execução de 6 meses. Até as obras estarem feitas, o atendimento ao público vai continuar a funcionar na Loja do Cidadão de Leiria. Em Sintra, os novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia já tomaram posse. O novo provedor, Carlos Macias, assume o compromisso de reforçar a transparência, a sustentabilidade e a confiança na instituição e destaca a importância de manter a parceria com a Câmara Municipal de Sintra para fortalecer a resposta social no concelho. Em Oliveira de Azeméis, a Casa Museu Regional vai ser alvo de obras de reabilitação e ampliação, que a autarquia local estimou hoje em cerca de 1,3 milhões de euros. As obras estão previstas para arrancar no último trimestre deste ano. Pretendem melhorar as condições de visita, criar novos espaços de exposição e reforçar a condição do espólio. E é o ponto final no Jornal das 3 da tarde, edição do jornalista José Rafael Lopes. Já a seguir, José, temos Guerra Traduzida, especial Irão. Deixe-se ficar connosco. Até já. Até já.